também no mercado chinês. Você vê que até em um cenário positivo, né, exportação maior, às vezes também aumenta o preço aqui dentro, então sempre tem uma consequência. Agora, o cenário conturbado na economia mundial está preocupando o setor industrial brasileiro e pode derrubar ainda mais a confiança dos empresários na indústria, que caiu ao menor patamar em quase 5 anos. Vamos entender tudo isso com a Bárbara Carvalho, direto do Rio de Janeiro, né, Bárbara? Conta mais pra gente sobre essa equação difícil. Oi, Camila, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. É isso, economia é sobre causa e efeito e nem sempre as relações estão tão claras, ainda mais num cenário de tantas incertezas e instabilidade como é o que a gente está vivendo atualmente. Se não bastasse o cenário nacional, né, de instabilidade fiscal, demorou para ser aprovado o orçamento desse ano, tem uma preocupação com o arcabouço fiscal, tem também uma preocupação com a alta dos juros, inflação ainda pressionada e uma desaceleração econômica desde mais ou menos outubro do ano passado, sendo notada em diferentes índices. São essas as principais razões que o empresariado e que os estudiosos a respeito da indústria do Brasil citam para que esse índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, tenha chegado ao patamar de 48 pontos. Então, recuou 1,2 ponto em abril, chegou nesse patamar de 48 pontos e esse é o patamar mais baixo desde julho de 2020. A gente lembra o momento em que o mundo todo vivia a pandemia de Covid-19. Tudo que vem abaixo da linha divisória de 50 pontos indica a falta de confiança do empresariado brasileiro da indústria. Esse é o 4º mês seguido em que isso acontece e significa que a falta de confiança está mais forte e mais disseminada do que em março. O ICEI, esse índice de confiança do empresário industrial, ele é um levantamento mensal, foi feito entre 1º e 7 de abril com 1.190 empresas, 464 de pequeno porte, 445 de médio porte e 281 de grande porte. De acordo com a especialista em políticas e indústria da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a Cláudia Perdigão, a gente vai mostrar um trecho da entrevista que eu fiz agora há pouco com ela, o que acontece é que tem, de fato, muitas incertezas no cenário interno e também no cenário externo. A gente lembra que o tarifaço de Donald Trump foi anunciado no dia 2 de abril. Então, essa pesquisa já capta os efeitos de uma nova organização do mercado global, que a gente não sabe exatamente como vai se comportar com todas essas mudanças e esse vai e vem de tarifas e como a China vai se comportar também em resposta a tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente não sabe se o Brasil vai conseguir achar brechas no mercado internacional, como vocês estavam dizendo, para exportar determinados produtos a mais, se o mercado brasileiro vai se abrir mais para produtos chineses, isso vai aumentar a concorrência por aqui. Então, muitas incertezas de fato, e é isso o que acaba diminuindo a confiança do empresário industrial. Em médio e longo prazo, ainda há uma confiança maior do que a desconfiança, tá? Só para vocês terem uma ideia, o índice de expectativas, que contrasta o cenário do momento com o esperado daqui a 6 meses, recuou de 51,8 pontos para 50,7 pontos em abril, mas ainda está acima do patamar de 50. Eu conversei com 3 especialistas no assunto. O economista do FGV IBRE, Rodolfo Tobler, a especialista em políticas e indústria da CNI, Cláudia Perdigão, e o economista e professor do IBMEC Rio, Gilberto Braga, e a gente vai ouvi-los agora sobre o futuro. O que eles acham? O Brasil, por ser um país que não é o alvo das medidas protecionistas americanas, ele pode se valer dessa posição de ter uma tributação mais barata do que a média dos demais países, até porque tem proximidade geográfica com os Estados Unidos, tem mão de obra farta, qualificada e tem insumos e matérias-primas também bastante disponíveis. Então, pode ser aqui um entreposto para que a indústria brasileira ocupe parte do espaço que vai surgir dentro desse imbróglio internacional. E se, por um lado, existe, né, a expectativa de que alguns mercados possam se tornar mais favoráveis para
para os produtos brasileiros, por outro lado, também existe essa mudança na organização do comércio internacional, que também torna o nosso mercado mais aberto para produtos estrangeiros, uma vez que os preços acabam sendo afetados e existe uma expectativa de que os produtos importados se tornem relativamente mais baratos dentro do nosso mercado. Nesse momento que a gente precisa ter, olhando de maneira interna, né, a gente conseguir construir um ambiente de maior certeza, ou seja, de menor incerteza aqui no país, diminuir as turbulências, que a gente consiga ter um direcionamento de política, conseguir chegar ao ponto da taxa de juros agora não precisar mais continuar subindo e até pensar em uma queda. Então, melhorar o nosso ambiente interno é fundamental para que toda essa turbulência internacional não potencialize um problema aqui.